Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Débora Silva, seja bem-vindo ao meu canal Aprendendo a Ser Leve. No vídeo de hoje eu vou falar a minha experiência pré-ayahuasca, que vão ser uma playlist de 3 vídeos, então vão ser pré-ayahuasca, vai ser a minha experiência com a ayahuasca e vai ser o pós-ayahuasca, tá bom? Então, gostaria que assistisse e vamos começar. Foi muito difícil poder colocar que eu iria fazer esse vídeo, porque você começa a ficar pensando o que as pessoas vão dizer. Então, só que quando foi ontem, eu falei assim, gente, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém vem bater na porta da minha casa perguntar se eu tô precisando de alguma coisa, né? Ninguém vem. Então, por que eu tenho que ficar preocupada com a opinião das pessoas? Eu não tenho que ficar preocupado com a opinião de ninguém, até porque tudo que eu vou falar aqui foi o que aconteceu comigo e o que está sendo até agora, tá? Como eu disse pra vocês, eu era evangélica e desde dezembro do ano passado, quando eu passei a virada de ano, né, de 2020 para 2021, naquela noite eu decidi que eu não iria mais ser evangélica, só que eu fui criando coragem pra poder chegar, né, e falar, não, eu não quero mais, mas eu decidi que eu não queria, só que eu precisava ter coragem pra realmente sair, porque você fica com medo de um monte de coisa, né, é colocado um monte de coisa na sua cabeça. Bom, se você não é evangélica, se você não tá indo mais pra igreja, nossa, o inimigo tá tomando conta da sua vida, é um monte de coisa que, enfim, não compensa eu ficar falando aqui, até porque eu já falei no vídeo anterior e vai acabar ficando mais longo ainda o vídeo. E aí eu decidi que eu não queria mais ser evangélica naquele dia. E por um monte de coisas e um monte de questionamentos que eu vinha fazendo, né? Então foi o mês de janeiro, foi um mês de janeiro e fevereiro, foi um mês que eu pensei muito, eu questionei muito. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu vou fazer a coisa certa? Será que Deus vai me castigar? Será que se eu morrer eu vou direto pro inferno? Um monte de coisa ficou passando na minha cabeça, porque foi o que foi implantado em mim durante todo esse tempo, né? Olha, se você sair da igreja, você começar, nossa, você vai direto pro inferno. Então, essas coisas ficaram na minha cabeça e eu vou falar pra você, não foi fácil de sair, de tirar essas crenças que ao longo do tempo foi vindo, né? E quando foi no mês de fevereiro, eu fiz uma viagem com minhas amigas e lá eu refleti bastante também. Estava num lugar maravilhoso, lugar lindo, paradisíaco. E eu me via, né, sempre pensando. Então, às vezes eu ficava quieta, isolada num canto assim, e eu olhava e eu conversava muito com Deus. E aí eu falei, não, realmente não é isso mais que eu quero. Não quero mais ser evangélica, não quero. E quando foi no mês, aí foi mês de fevereiro, quando foi no mês de março, teve, assim, 3 dias que eu passei muito introspectiva, por dentro de mim, assim, eu tava muito agoniada, eu queria respostas, mas eu não sabia do que eu queria respostas. Então, eu queria respostas sobre qual é o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui, pra onde vim, de onde vim, pra onde vou, aquela coisa, né, a pergunta dos filósofos. E isso começou a ficar muito evidente dentro de mim, que eu falei pro pessoal do meu trabalho, que eu sou cabeleireira, eu falei assim, gente, olha, durante 3 dias eu não vou trabalhar, eu não tô me sentindo muito legal, eu tô muito agoniada, gente, eu não sei explicar como que eu tava. E aí eu passei esses dias perguntando pra Deus, Senhor, o que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Por que eu tô agoniada desse jeito? Por que eu quero respostas? E aí, gente, foi muito louco, assim, explicando. Eu não vou conseguir explicar, mas foi, assim, 3 dias de muito questionamento. Eu ia dormir, eu orava e eu falava com Deus. Eu ia dormir, eu orava e eu falava com Deus. E eu queria resposta, foi assim, muito louco mesmo. E teve uma noite que eu não vou me esquecer, que foi bem no comecinho do mês de março, que foi dia 2 de março. Eu fui dormir
E eu sentei assim na cama e eu orei. Eu falei, Senhor, eu gostaria de respostas sobre o que tá acontecendo. Por que eu tô assim? E, gente, aconteceu uma coisa muito louca. Quando eu sentei na cama, que eu orei, aí eu fui deitar. Eu deitei e na minha casa tem uma penteadeira, assim, bem de frente com um guarda-roupa. E o meu guarda-roupa, ele é de porta de vidro, né? E eu deitei. Quando eu deitei, assim, eu não sei se foi sonho, mas foi muito real. Meu espírito, ele levantou e ele ficou de frente com a penteadeira. E nesse momento, veio uma mão gigantesca e me jogou pra dentro do guarda-roupa. Aí o guarda-roupa abriu a porta e eu entrei pra dentro do guarda-roupa, assim. E sabe quando você tá assistindo aqueles filmes que de repente a pessoa cai num túnel e vão aparecendo imagens? Como quando a Alice ali cai, sabe? Naquele túnel e começa a aparecer muita coisa, muita imagem. É como se fosse um túnel do tempo e começa a aparecer. E nesse momento começou a aparecer os meus relacionamentos, os que eu já tive, começou a aparecer meus filhos, depois começou a aparecer meus irmãos, a minha irmã, começou a aparecer meus pais, e foi indo assim, mas foi muito louco, foi uma velocidade muito grande, muito grande, muito grande. E aí eu comecei a ficar com medo, aí eu falei, não quero mais. Não quero mais. Aí a voz falou assim pra mim, mas você não queria descobrir? Eu falei, ai, tô com medo. Quando eu falei tô com medo, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, assim, foi louco. Foi uma experiência, gente, louca. Aí gente, eu não tava dormindo. Foi uma experiência real. E aí aí eu levantei, aí eu fui bebi água, daí depois eu sentei de novo, aí eu conversei com uma pessoa no telefone, falei, nossa, aconteceu uma experiência muito louca aqui. Eu não sei o que eu faço. E aí eu orei e falei, Senhor, o Senhor ia me falar alguma coisa ali? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu fiquei a noite inteira perguntando. Gente, no outro dia, de manhã, eu comecei a obter respostas. E aí eu tive respostas, o porquê que eu tinha esse sentimento de rejeição muito grande, muito aflorado em mim. E aí eu tive resposta disso, que não vale a pena comentar aqui, quem sabe um dia eu comento com vocês. E eu tive essa resposta, eu falei, meu Deus, mas como eu nunca pensei nisso? Então começou a vir vários insights da rejeição, vários insights, por que eu não tinha, eu não cultivava assim o merecimento, né? Eu sempre achei que eu não merecesse, então e por que eu tinha isso dentro de mim. E depois eu comecei, por que as coisas não dão certo pra mim do jeito que eu acredito, do jeito que era pra dar. Gente, eu tive 4 respostas que eu tava buscando isso há muito tempo. Muito tempo que eu digo anos, e eu nunca tive resposta disso, mas naquele dia eu tive esses 4 insights, assim, foi assustador, mas de manhã foi libertador, eu tive respostas, e quando eu tive essa resposta eu falei, meu Deus, obrigada, e aí eu comecei a agradecer muito a Deus. E aí nesse mesmo dia eu fui pro trabalho, né? E aí eu cheguei lá, assim, e eu tava meio assustada com o que tinha acontecido à noite, né? Então eu contei pra 2 pessoas o que tinha acontecido, 3 pessoas o que tinha acontecido à noite comigo. E nesse dia eu cheguei lá no trabalho, e aí eu fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. E foi uma cliente, chama Tati. E essa cliente, gente, a gente nunca tinha parado pra conversar, eu e ela, nunca. A Tati faz o cabelo com a gente há uns 3 anos, uns 3 ou 4 anos, acho que 3 anos mesmo, que a Tati é nossa cliente. Mas sabe aquela cliente assim, tem clientes que você tem mais afinidade, tem clientes que você tem menos afinidade. A Tati era uma que eu tinha menos afinidade, ela comigo também. Então, ela chegava, ela fazia com outra cabeleireira que trabalha com a gente, eu, oi, tudo bem? Aceita um café, uma água? Mas nunca fomos de conversar.
E nesse dia, alguma coisa me puxava para falar com ela. E ela também, assim, foi muito louco, muito louco. E ela também, ela ficava me olhando, de repente ela falou assim, eu passando pra lá e pra cá, porque quando você não tem muita afinidade, você não sabe muito o que falar. E olha, pra eu não saber muito o que falar, é difícil. E aí eu falei assim, ela falou assim, Débora, tudo bem? Você emagreceu. Eu falei, ai, você viu, menina, emagreci. Ela, o que você tá fazendo? Aí começamos a conversar, só que daí eu tive vontade de ficar perto dela, eu não conseguia sair de perto dela. E aí ela começou a me contar a experiência de como que ela conheceu o namorado. E aí, e eu falei, nossa, eu adoro essas experiências loucas, assim. E eu contei pra ela também de uma experiência de quando eu conheci meu ex-marido, né, que eu sonhei com ele, que é muito louco, mas eu vou contar aqui pra vocês. E ela contou. Só que, gente, nós ficamos conversando mais ou menos 1h30, que foi o tempo dela fazer o cabelo. Quando ela terminou de fazer o cabelo, a gente foi pra sala de estar e continuamos conversando. Aí ela começou a me contar a experiência dela com a ayahuasca. Daí eu falei, nossa, sério? Ela é? E aí eu contei pra ela a experiência que eu tinha tido. E aí ela falou assim, você não quer experimentar ayahuasca? Eu falei, ai, não sei, nunca ouvi falar. Ela estuda sobre o assunto, se você quiser você me chama. E aí eu falei, tá bom. Mas na minha cabeça era certeza que eu não ia fazer. Só que eu sou uma menina muito teimosa, né? Sou ariana. E aí eu cheguei em casa e aquela conversa com a Tati, gente, eu terminei a conversa com ela umas 3 horas depois. Ela ficou quase 1h30 depois que ela fez o cabelo, continuou conversando comigo. E eu achei muito louca a experiência dela. E eu falei, nossa, cheguei em casa, fiquei com aquilo na cabeça. Aí vai eu no YouTube, ayahuasca. E comecei a ler artigos sobre a ayahuasca, comecei a ver vídeos sobre a ayahuasca, experiências de pessoas com ayahuasca. E eu falei, não, esse negócio aí, não quero isso não. Aí eu parava de assistir essas coisas, daqui a pouco o que acontecia? Eu pegava de novo e tava lá. Eu só sei que num período de 5 dias, eu assisti uma média de 60 vídeos falando exatamente sobre a ayahuasca. E me deu muita vontade de fazer isso. Foi quando eu liguei pra Tati e aí ela me deu um contato de uma pessoa, né? Que é a Nath, um amor de pessoa. E falou, ó, Débora, fala com ela. E aí eu falei com a Natália e foi quando eu tive a experiência com a ayahuasca, que eu vou contar no próximo vídeo, ok? Ai, meu Deus! Beijo, dá um curtir nesse vídeo, né? Assiste a série, assiste as 3 séries aí de a experiência e o pós-ayahuasca, tá bom? Dá um curtir e se inscreve no meu canal. A gente vai conversar muito sobre isso ainda aqui nesse canal. Beijo, meu amor, beijo.